Olá, sejam bem-vindos. Está começando o programa Ponto de Encontro, exibido pela TV Tati Band Litoral. E olha, é muito bom ter a companhia de vocês aqui com a gente hoje, porque a gente vai falar sobre um assunto que é sempre muito importante, acho que cada vez mais, inclusive, que é a saúde, e principalmente a prevenção da nossa saúde. Então, por isso que eu vou conversar hoje com o Dr. Toshio, que é diretor da Clínica Sedial aqui em Praia Grande. Bem-vindo, doutor. Boa tarde, então, para todos vocês, tá? Para vocês, a equipe também e quem está assistindo ao nosso programa aqui. Doutor, obrigado pela presença, viu? Queria começar perguntando para o senhor o seguinte: esse contexto que a gente está vivendo agora, né, da pandemia, muitas pessoas com medo até de sair de casa, essa realidade da clínica de diagnóstico, vocês notaram muito a diferença da procura das pessoas nesse contexto agora, nessa fase desse processo? Sim, eu acho que justamente pelas medidas higiênicas que as entidades sanitárias fizeram de restrições, então houve uma queda acentuada de número de exames que os pacientes nos procuraram no começo da pandemia. Mas agora não sei se houve uma repressão do pessoal que deixou de fazer exame e eles se conscientizaram que era necessário dar importância também para outros tipos de doença, e nós tivemos um movimento, pode falar, excepcional de outubro até dezembro, tá? Olha só a importância disso que o doutor está falando, né? Então, o que ele disse, as pessoas estão procurando menos, né, o tratamento de doenças eletivas. Isso é um problema muito grave, porque qual que é a importância de um diagnóstico precoce, num caso, por exemplo, de uma doença mais grave, como um câncer, por exemplo, doutor? É muito importante. Hoje nós temos que ver que a medicina está mais focada em prevenção de doença. Muito mais fácil você tratar uma doença, prevenir uma doença do que tratá-lo. A despesa é muito menor, é menos sofrimento para o paciente. A expectativa de vida do paciente aumenta também. Então é muito importante que a população saiba que, além de nós estamos numa época de pandemia, lógico que tem que tomar cuidado, porque é uma doença altamente transmissível, mortal até, mas nós não podemos esquecer que o nosso corpo ele tem outros órgãos e outras doenças também que são necessários que a gente faça a prevenção. E o que é muito legal aqui da Sedial é o seguinte, que você chega aqui, você se sente seguro, né? Apesar de não ser um ambiente tenso, né? Porque tem uns lugares que a gente vai também que é tanta segurança que a gente fica um pouco tenso também, não é o caso daqui, né? Todo mundo muito seguro, um cuidado já na recepção, né? Os atendentes todos com muito cuidado. Eles receberam um treinamento especial nessa fase, doutor? É correto, nós fazemos treinamentos periódicos aqui, os funcionários, né? E inclusive procuramos dar também um pouco de atenção aos pacientes que vêm aqui, explicar por que nós estamos fazendo essas medidas restritivas, que é justamente não para que nós colocamos medidas aqui para evitar que o povo venha para cá, mas mais que não haja transmissão entre os próprios pacientes e entre os funcionários também. E de maneira prática, o que mudou na rotina de trabalho de vocês, né? Em termos mesmo de higienização e tudo mais, porque assim, as pessoas têm contato, né? Quer dizer, uma máquina de ressonância, por exemplo, a pessoa tem que ficar deitada, né? Mudou muito a rotina de trabalho de vocês? Eu acredito que mudou muito, porque nós tivemos que colocar uma medida toda vez que o paciente utiliza uma máquina, nós temos que esterilizar, praticamente limpar todo o equipamento, porque nós não sabemos se aquele paciente não só traz o vírus da Covid, como o vírus de outras doenças. Então, as medidas higiênicas que nós colocamos aqui na clínica aumentaram de forma exponencial. E eles, mais do que ninguém, têm propriedade para falar sobre isso, porque eles são certificados pelo ONA. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é o ONA e como foi esse processo de vocês adquirirem essa certificação. Bem, o ONA, para quem conhece ou para quem não conhece, eu vou explicar mais ou menos. O ONA quer dizer Organização Nacional de Acreditação. É a entidade que qualifica uma clínica de saúde, tá? Só tem que ver com entidade de saúde. São clínicas odontológicas, laboratório clínico, farmácias, hospitais, consultórios médicos, e que é uma entidade internacional. Ela tem uma filial em São Paulo, tem outra no Rio de Janeiro, e eles fazem certificação. Então, uma clínica, quando se propõe a ser certificado, eles chamam o pessoal, eles vêm na clínica, eles fazem uma espécie de um checklist e colocam a exigência que nós temos que respeitar para poder ser certificado. Aí, quando nós cumprimos a exigência, nós chamamos ele novamente, ele vem fazer uma auditoria, vem 4 ou 5 técnicos, fica 2, 3 dias aqui na clínica, observando tudo que acontece aqui. E aí, pelo que ele observa,
Se por acaso foi cumprido todo aquele requisito, ele dá o selo de qualificação, que começa no número 1, né? Que é o primeiro estágio, depois passa para o número 2, aí para o 1, para o 2 ele coloca o nível de exigência, aumenta muito, muito mais. Depois que você consegue o 2, ele vai colocar novas exigências para você conseguir o certificado 3, que é o máximo, né? Que ele chama de nível de excelência. E aqui na Baixada Santista, nós temos orgulho de poder falar que só a clínica sedial aqui, mais uma outra clínica de Santos, que tem esse certificado no nível 3. E não tem mais nenhum hospital, nenhuma clínica, laboratório, etc., que tem esse nível de classificação. Que legal, vocês sempre com pioneirismo, né? Inclusive na Praia Grande, as máquinas de ressonância magnética também são um exemplo disso, não é, doutor? Nós começamos com a primeira máquina de ressonância, nós observamos aqui que a nossa região aqui, nós tínhamos máquina de ressonância magnética em Santos, né? Mas a Baixada aqui no litoral sul, ao sul de Santos, nós não tínhamos nenhuma máquina, acabamos colocando a primeira aqui 7 anos atrás. Hoje nós temos aqui em Praia Grande 2 máquinas, uma nossa e outra de uma outra clínica. Agora sim, a gente está falando de exame de imagem, quer dizer, de diagnóstico, né, de prevenção. As pessoas que se infectaram com o coronavírus, né, a gente sabe de muitas pessoas que ficaram com sequelas, né, no sistema cardiovascular, por exemplo, pulmonar, né, respiratório. Qual a importância dessas pessoas que tiveram coronavírus, mesmo que não tenham sido casos graves, delas fazerem um check-up nesse momento, doutor, para verificarem se está tudo bem? Eu acredito que todo mundo que pegou Covid, eles tiveram um atendimento médico e, logicamente, alguns ficaram com sequelas e deve estar provavelmente fazendo um acompanhamento disso daí. Temos várias pessoas que nós conhecemos aqui que estão fazendo fisioterapia, outros estão fazendo fono porque tiveram lesão das cordas vocais através da intubação, e teve alguns que perderam o olfato, perderam o paladar, tem alguns que tiveram um caso de lapso de memória. Então acredito que eles devem estar fazendo um acompanhamento, e é muito importante que durante o período inteiro que ele tiver com alguma deficiência, que ele seja acompanhado, continue com acompanhamento médico. Olha, a quantidade de exames, né, de serviços que vocês prestam aqui é imensa, né, doutor? E assim, vocês atendem muitos convênios. As pessoas que, caso não tenham um convênio médico e que precisem pagar de maneira particular, os preços são bastante acessíveis também. Isso faz parte da ideologia de vocês? Isso, correto. Nós, não só o nosso também, mas nós observamos que aqui na Baixada Santista, os preços aqui em relação, vamos supor, um centro maior de São Paulo, que é 2 a 3 vezes mais barato do que os exames que tem lá. Eu acredito que não só nós fazemos isso aí também, mas outras clínicas aqui da Baixada também praticam esse tipo de vamos supor, ajuda social, né? Porque a população daqui tem um nível econômico um pouco mais baixo, e é lógico que é função nossa como médico não só de tratar da saúde, como também facilitar o acesso à saúde para eles. Essa é a missão da Sedial? Correto. E o que é mais difícil, criar uma empresa com uma missão tão grande ou manter ela funcionando dentro desse eixo durante tanto tempo? Eu acredito que é muito mais difícil você manter um nível de qualidade que a gente pode considerar de médio para cima aqui nessa Baixada, porque nós temos essa dificuldade que eu falei para vocês, que os convênios pagam um valor, vamos supor, irrisório, não dá mais de lucro, e nós temos que continuar melhorando o nosso atendimento e fazendo a evolução tecnológica, ou seja, as máquinas estão evoluindo, são lançadas máquinas com tecnologia muito mais nova, que tem mais capacidade de diagnóstico, melhor imagem, e nós não podemos ficar atrás, nós temos que ficar sempre trocando as máquinas. Isso daí é um desafio muito grande da gente acompanhar a evolução tecnológica e poder oferecer para a população pelo preço que nós praticamos aqui. A questão da responsabilidade social também é o carro-chefe de vocês, né? Correto. Nós fazemos vários projetos sociais aqui para ajudar a cidade. Lógico que nós temos que agradecer a população de Praia Grande, da região aqui do Litoral Sul, que prefere fazer exame aqui. E graças a ele que nós temos conseguido evoluir e estamos tentando aqui devagar devolver em parte o que a sociedade nos trouxe, ou seja, fazer alguns projetos sociais e ajudar a cidade e a região a desenvolver. O Lacre da Esperança é um exemplo disso, né, doutor? Correto. Nós fazemos já vários anos aqui, recolhemos lacre de refrigerante de cerveja e, dependendo da quantidade, nós conseguimos vender isso daí, comprar cadeira de roda, distribuir para as pessoas necessitadas. Fazemos isso daí também com filme de raio-x, né?
Ah, que é o ecoponto, né? Correto. Como é que funciona? Então a pessoa pode trazer, por exemplo, se ela fez algum exame de raio-x, está lá com aquela imagem na casa dela. Ela pode, para não descartar, porque é contaminado, né? É um lixo contaminado, ela traz até vocês e vocês descartam de maneira correta, é isso? É que, na verdade, o filme de raio-x hoje diminuiu bastante, porque nós estamos usando muito impresso em papel, né? Que diminui o custo também e a imagem sai bem mais nítida, é muito mais fácil de ver, porque não é transparente. Mas tem muitas pessoas que ainda têm aqueles filmes antigos, que ele tem prata, e a prata, quando é descartado de forma errônea, jogado no lixo, etc., essa prata vai contaminar os mananciais e as pessoas vão ter uma contaminação química com prata. Então nós fazemos esse negócio de recolhemos aquelas chapas, né, antigas e mandamos daí para a indústria para ele ser devidamente processado. Além disso, tem outro projeto muito legal que é o curso de gestante, né? Que vocês também têm aqui na Sedial. Outro projeto que nós fazemos bastante, que nós temos aqui um serviço de ultrassom, que podemos falar que é uma referência aqui na região. Fazemos muitos exames obstétricos aqui e para devolver isso daí, nós verificamos que muita gestante tem um pouco de dificuldade vamos supor, de diálogo alguma vez com os médicos, que eles são atendidos de forma, como fala, eles têm um pouco de receio de conversar direto com o médico sobre alguns assuntos que não fazem parte da doença em si. Então nós procuramos fazer curso de gestante 2 a 3 vezes por ano, de forma gratuita. Conseguimos alguns parceiros para dar alguns brindes, né? E damos esse curso normalmente de forma gratuita para gestantes. Doutor, e quem quiser conhecer a Sedial, qual o endereço? Bem, vocês têm o endereço, o nosso site é sedial.com.br, né? Vocês podem acessar pela internet, vocês podem procurar pelo Google. O nosso endereço fica na rua Sebastião de Oliveira, número 47, aqui no Boqueirão, muito próximo à Caixa Econômica, praticamente quase em frente da Caixa Econômica. Muito obrigado pela presença aqui, a gente fica muito feliz com vocês contribuindo com o Ponto de Encontro. Fundamental essa entrevista, esse papo que a gente teve para conscientizar as pessoas sobre a necessidade de cuidar da sua saúde. Eu vou para o intervalo e volto em 2 minutos.